Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos à terceira semana da disciplina Seminário Temático de Formação 1. Aqui é o professor Charlie e agora nós vamos entender quais serão as atividades que precisaremos fazer, percorrer durante essa nossa terceira semana de curso. Já venho inicialmente agradecer a presença de vocês nas duas primeiras lives que nós tivemos. Então, quem participou lá viu, né, ou quem assistiu o vídeo posteriormente, que foi uma estratégia nossa, nos aproximarmos de vocês nesses dois primeiros encontros, termos aí esse contato ao vivo, em tempo real, para ouvir o que vocês têm a dizer e para que nós possamos sempre melhorar, sempre evoluir e ofertarmos aí a melhor experiência para vocês dentro da nossa disciplina Seminário Temático de Formação 1, que ela é a primeira de um conjunto de 4 disciplinas até nós chegarmos lá na tão sonhada entrega do trabalho de conclusão de curso e posterior defesa desse trabalho de conclusão de curso. Muito bem, seguindo o nosso caminho, eu já tinha falado no encontro, né, da segunda aula, que eu detalhei aqui qual é o nosso caminho, né, quais são as nossas 8 etapas, o que vai ser falado em cada uma das 8 semanas. Portanto, quando a gente acessa aqui, ó, na semana 3, eu fiz um detalhamento do que nós já percorremos e o que vamos percorrer. Então, nós fizemos 2 semanas com encontros ao vivo e as atividades valoradas de cada semana valeram 10 pontos. E agora, nessa semana, né, nós falamos na semana passada sobre artigos e monografias, tivemos um alinhamento inicial e agora, na terceira semana, nós vamos falar sobre o trabalho de conclusão de curso do BAP. Então, o trabalho de conclusão de curso do nosso bacharelado em administração pública. A gente vai conhecer o template, vai conhecer também trabalhos prontos de alunos que já desenvolveram, defenderam e fizeram todos os trâmites necessários para a sua formação, para a sua entrega. Mas vocês também já vão ter aí, né, até para se organizarem, preverem a agenda, esses próximos encontros, nos próximos encontros, esses assuntos. Então, na semana 4, a gente vai falar sobre os tipos de pesquisa e as suas fases, depois os resumos, resenhas e fichamentos, depois pesquisa bibliográfica e pesquisa documental, depois a estrutura do projeto de pesquisa e como elaborar um cronograma, e na última semana, como eu escolho a minha linha de pesquisa e vocês também vão fazer a entrega de um trabalho. Então, além de falar o que vai ser falado, o que vai ser trabalhado em cada uma das semanas, tem aqui também qual é a valoração, quantos pontos nós precisamos, nós iremos percorrer, iremos construir a pontuação, a valoração da nossa disciplina. Então fiquem muito atentos porque as 3 últimas semanas têm uma valoração maior. Muito bem, vamos falar então sobre a terceira semana, conhecendo o trabalho de conclusão de curso. Tá? Aqui também tem mais algumas outras informações, a gente vai avaliar a necessidade de ter mais encontros ao vivo, mas enfim, vamos para a tarefa da semana, que vocês conseguem encontrar aqui, ó, dentro do item tarefa semana 3. Vamos compreender ela e a gente vai vendo aí no decorrer do vídeo o que vocês precisam. Então, dentro da semana 3, vocês vão ter um envio de arquivo no valor de 10 pontos. Então, toda a valoração da semana estará contemplada dentro desse arquivo, tá? Então, a tarefa da semana dependerá da escolha de um dos TCCs disponibilizados na plataforma. Muito bem, Charlie, onde que eu consigo isso? Vamos retornar aqui para o menu inicial da nossa disciplina. Ó, voltando aqui, Seminário Temático de Formação 1. Nós temos aqui um ícone no canto superior esquerdo chamado Biblioteca. E aí, nesse ícone, a gente tem aqui os arquivos disponibilizados nessa semana. Nós temos o modelo de TCC do BAP, nós temos o manual de normalização da UFJF. Eu vou falar um pouquinho dos dois, mas onde que a gente encontrava, né? É nesse menu aqui. E nós temos 4 TCCs que foram defendidos, tá? No ano de 2020. Eles foram defendidos, aprovados e entregues. Portanto, disponibilizamos 4 arquivos para vocês, de 4 alunos que realizaram as suas defesas. E aí, de que consiste a tarefa então? Vamos lá voltar para a tarefa da semana 3.
Tarefa da semana 3 está abrindo aqui. A tarefa da semana 3 dependerá da escolha de um dos TCCs disponibilizados na plataforma. Vocês têm 4 opções e precisarão escolher uma das 4. Após selecionar um dos arquivos, o aluno deverá responder. Então, olha só, antes de eu falar aqui sobre cada um dos itens, é importante nós nos apropriarmos da estrutura do TCC. Para isso, eu trouxe aqui o modelo de trabalho de conclusão de curso do BAP e trouxe também um desses 4 arquivos que eu compartilhei com vocês, porque vocês perceberão algumas nuances em cada um desses arquivos. Por quê? Como eu já falei até nos encontros ao vivo, os professores orientadores trabalharam em conjunto com os professores tutores. Então, existe um template, como vocês estão vendo aqui, e para o trabalho finalizado, ainda pode ter aparecido alguma questão que o professor orientador ajustou juntamente com o professor orientador. Então, é muito importante a gente ficar atento a isso, tá? Eu vou, de qualquer maneira, compartilhar também aqui o arquivo Manual de Normalização da UFJF, porque a gente vai estar falando sempre na mesma língua. Então vamos começar para a gente compreender o que a gente precisa saber no trabalho. Quando a gente vem aqui, olha, no nosso template do modelo TCC, é muito importante que na aba Revisão, vocês procurem aqui para habilitarem, vai estar nesse cantinho aqui, ó. O meu já está mostrando os comentários, tá? Mas é importante na aba da revisão do Word, vocês verificarem se está aparecendo para vocês habilitarem os comentários. E aí, ó, nesse cantinho direito que eu estou passando o mouse aqui, aparecerão alguns comentários que ajudarão vocês a construírem o TCC, ó. Tá vendo? Tem alguns comentários aqui. Então vamos lá, a gente começa. Tem o nome da universidade, o nome do curso, e aqui vem, olha, trabalho de conclusão de curso, o título do trabalho. O aluno preencheu da seguinte maneira. Vamos ver aqui, ó. Universidade Federal de Juiz de Fora, trabalho de conclusão de curso, o nome do trabalho, o nome do aluno, Juiz de Fora 2020. Então, na primeira página, tudo conforme o nosso manual. Até aqui, tudo certo. E aí depois a gente tem mais uma vez o nome do aluno, e eles vão ver assim, relatório de estágio curricular. O Charlie já respondeu para a gente que a disciplina de seminário temático de formação não conta como estágio e o estágio não é obrigatório no curso de bacharelado em administração pública. Sim, já falei e é verdade. Mas nós trabalhamos nesse template aqui, esse modelo de TCC, ele é oriundo de um outro documento chamado Relatório de Estágio Curricular, que nós fizemos adequações importantes. Então, na prática, o que a gente vê no arquivo? Olha, a gente teve a primeira página, trabalho conclusão de curso, e na segunda página, o aluno repetiu o nome dele e colocou aqui o título do seu TCC. Portanto, Tiago, está escrito aqui relatório de estágio curricular. Não fique tranquilo, é ótimo, né? Não fique apavorado, porque aqui está escrito relatório de estágio supervisionado, mas na verdade é um trabalho de conclusão de curso. E aqui vai ter o nome do professor orientador, tá? E mais uma vez as informações. Depois a gente vai ter... aqui são outras informações se efetivamente fosse um estágio que não é. Então essa folha de rosto aqui a gente pode pular. Atestado de realização de estágio pode pular, porque a gente também não vai precisar. Tiago, por que não foi apagado? Nós mantivemos o template original, mas vocês podem ver, olha, que nós tivemos a capa, depois uma folha de rosto e depois já vem a ata de defesa do trabalho de conclusão de curso. Portanto, mesmo que esse arquivo tenha sido mantido original, na hora que vocês forem fazer o TCC, algumas páginas essenciais aqui vocês vão retirar. E aí a gente entra aqui mesmo, para a folha de avaliação. Isso a gente só vai se preocupar na disciplina Seminário Temático de Formação 4. Mas eu estou mostrando aqui para vocês. Por isso que eu estou até fazendo de uma maneira mais rápida. Porque eu quero chegar até a parte da estrutura do trabalho mesmo, que são elementos pré-textuais. Então aqui dedicação, agradecimentos, com comentários... E aí a gente entra com o resumo. O resumo deve ser feito em língua portuguesa, ele é obrigatório. E o resumo, como eu até falei na aula passada, ele é um spoiler. De maneira concisa, ele vai mostrar
o que é o trabalho, qual é a sua temática, qual é a sua linha, qual é o seu tema, aspectos metodológicos, vai falar sobre resultados que foram alcançados e também trará palavras-chave que facilitarão essa pesquisa futuramente em sites, em periódicos, em eventos. Depois do resumo, a gente tem o abstract, que é o resumo em língua estrangeira, que também é obrigatório, de acordo com o nosso manual da Universidade Federal de Juiz de Fora, né? Manual de normalização para apresentação de trabalhos acadêmicos. Eu peço que vocês se apropriem desse documento. Tiago, são 67 páginas. Mas é importante vocês começarem a fazer a leitura, entender como que é a linguagem que nós utilizamos nos nossos documentos, nossos trabalhos acadêmicos, porque à medida que os professores tutores forem corrigindo os trabalhos de vocês, eles vão se apegar no material, né, do manual e vão se apegar também às normas da ABNT quando o manual for omisso em alguma situação. Dando continuidade, então, a gente chega nas listas de ilustrações, que também podem ser listas, ainda coloquei aqui, né, de acordo com o manual de normalização apresentada depois do resumo. São consideradas ilustrações, desenhos, esquemas, fluxogramas, etc. Ainda poderão ser criadas listas de tabelas, de abreviaturas, de siglas e de símbolos. Então, Tiago, aqui tem lista de ilustrações, mas eu posso ter lista de símbolos, lista de tabelas, lista de abreviaturas e etc. E aí a gente entra no sumário para chegar na introdução. A introdução vai chegar um momento, tá? À medida que nós formos evoluindo os conteúdos das 4 disciplinas, em que nós vamos explicar todos os conteúdos de uma introdução. A sua contextualização, a gente fazer uma abordagem do tema do geral para o específico. Então eu começo falando na minha linha de pesquisa de uma maneira mais genérica, como que essa linha de pesquisa vem se comportando atualmente no mundo, no cenário geral, nos últimos anos, até ir delimitando isso para dentro de um objeto de pesquisa. Então eu posso começar a falar do Brasil, das organizações brasileiras de um determinado segmento, depois eu falo como que está isso em Minas Gerais, na cidade de Juiz de Fora, até chegar na minha organização. Isso que é o tal do geral para o específico e que quando chegar o momento, vocês precisarão tratar na introdução. E aí a introdução vai trazer dados recentes, né, sobre esse segmento, vai mostrar a justificativa, a importância de você tratar sobre esse assunto até você chegar na questão norteadora, que é o problema de pesquisa. Então eu vou pedir para que vocês identifiquem um problema com uma pergunta e depois da pergunta, qual é o objetivo geral do trabalho? Já vai uma dica aqui. O objetivo geral geralmente é a pergunta sem interrogação. Então vocês vão ver que a pergunta, o problema de pesquisa, ela vai estar estruturada mesmo de maneira interrogativa, com ponto de interrogação lá no final, e o objetivo geral do trabalho geralmente ele é muito parecido, tá? Muito parecido, só que de maneira afirmativa. E depois ainda temos os objetivos específicos, que são etapas, são tópicos que mostram o caminho que o aluno seguirá para atingir o objetivo geral. Pronto, agora que a gente chegou aqui até na introdução do nosso template, eu quero voltar para a tarefa da semana. Eu acho que a gente fazendo esse bate-bola aqui vai fazendo vocês entenderem como que todos esses arquivos que eu estou mostrando, eles se entrelaçam dentro da nossa tarefa da semana. Então vamos lá, olha, a tarefa da semana dependerá da escolha do TCC, você vai escolher um dos 4. E aí você vai responder, existe um problema de pesquisa? Eu acabei de explicar o que é, né? E se existe, qual foi o problema? Então você vai copiar e colar o problema. Aí eu faço uma outra pergunta que vocês vão ter que responder com as próprias palavras. Ele está formatado com uma pergunta? Então, pessoal, eu vou lá no TCC, vou chegar até a introdução. É claro que eu não vou dar resposta aqui para vocês, né? Porque esse aqui é um dos 4 arquivos que eu disponibilizei. Tem aqui o resumo que eu falei, o abstract, que é o resumo em língua estrangeira. Esse aluno optou por lista de ilustrações, sumário, e chegou na introdução. Aí ele fez uma contextualização, ele explicou sobre o trabalho, tá? E eu quero que... Olha só, gente, não tem dificuldade. Ó, introdução, página 10, página 11, página 12. Eu quero que nessas 3 páginas, se for o trabalho desse aluno, ou se vocês escolherem por outros ou outro dos 3 trabalhos, eu quero que vocês leiam e me respondam isso aqui. Existe um problema de pesquisa? Qual foi esse problema? Então eu falo assim, sim, identifiquei o problema de pesquisa.
Ctrl C, Ctrl V. Foi esse aqui o problema, né? Copiou e colou. E eu pergunto, ele está formatado como uma pergunta? Porque, às vezes, alguns orientadores preferem não utilizar esse método. Depois, qual foi o objetivo geral do trabalho? Você vai copiar para cá. Identifiquei que o objetivo geral do trabalho é, dois pontos, copiou e colou. Simples assim, gente. Os objetivos específicos foram listados? Alguns orientadores orientam que os alunos escrevam os objetivos específicos em um discurso, né, de maneira textual. Alguns outros orientadores, eu também prefiro assim, gostam de listar os objetivos em tópicos utilizando verbos no infinitivo. Então eu quero que vocês identifiquem assim, olha, se sim, liste esses objetivos específicos e explique se compreendeu o caminho utilizado pelo autor para alcançar o objetivo geral. Ficou claro? Aí já trago mais uma dica para vocês. O objetivo específico não deve ter resultados que o autor deseja alcançar ou resultados que ele alcançou. O objetivo específico deve ser o caminho que ele percorrerá. Ele vai levantar documentos, levantar informações, ele vai realizar pesquisas. Então pensem cronologicamente, pensem em como esse aluno caminhou para que esse TCC pudesse ser desenvolvido. E não assim, objetivo específico, melhorar o processo. Não, isso aí é resultado. São coisas distintas. Então, gente, esses três primeiros tópicos aqui, nós estamos falando só da introdução. Nessas 3 páginas desse trabalho que eu estou mostrando para vocês, vocês já conseguem responder as 3 primeiras. Vamos lá. O autor utilizou os mesmos conteúdos, métodos, técnicas, leis no referencial teórico e no estudo de caso? Por exemplo, no estudo de caso foi falado da ferramenta da qualidade diagrama de causa e efeito, no entanto ela não foi explicada no referencial teórico. Então vamos lá. O aluno, quando ele começar a falar do referencial teórico, ele vai trazer para cá, vamos supor, desse exemplo que eu abri, gestão de pessoas, capital intelectual, treinamento e capacitação. Aí ele vai falar de gestão de pessoas, de capital intelectual nas organizações, treinamento e capacitação das instituições federais de ensino, e aí foi. Então, vocês vão ver os tópicos e subtópicos do referencial teórico. Então, vocês vão ter que realmente se apropriar desse TCC. Vocês vão ter que fazer a leitura e isso vai ser bom, porque vocês vão entender como funciona a linguagem acadêmica. Tá? Só que aí, depois do referencial teórico, vocês vão ver os aspectos metodológicos, vale a pena fazer a leitura para compreender, e aqui o estudo de caso. O nosso objetivo agora é comparar referencial teórico com estudo de caso. Então lá no referencial teórico vocês puderam ver que ele falou sobre gestão de pessoas. Aí vamos supor que dentro do estudo de caso ele cite, tá? Ele cite um modelo de avaliação 360 graus. Fala assim, poxa, tá aqui no estudo de caso, essa informação é nova. Vou voltar lá no referencial teórico e vou verificar se ele falou sobre a avaliação 360 graus. Pode até utilizar dentro do PDF Ctrl F, né? Ctrl depois a letra F para vocês localizarem, para vocês pesquisarem palavras semelhantes. Então assim, vou jogar aqui, ó, avaliação 360 graus. Opa, ele está falando disso só no estudo de caso. Então é isso que eu quero que vocês se identifiquem. Por quê? No TCC, tá? Quando vocês começarem a escrever o TCC de vocês, não pode ter informação nova, porque o referencial teórico ele vai corroborar, ele vai gerar uma base sólida para você escrever o seu estudo de caso. Portanto, repito, reitero, não pode aparecer uma técnica, uma lei, uma metodologia, uma ferramenta nova no estudo de caso. Então, o que eu peço? O autor utilizou os mesmos conteúdos, métodos, técnicas e leis no referencial e no estudo de caso? Então, o que eu peço para vocês? Olha, cite as ocorrências, se houver, né? Então, ele falou de avaliação 360 graus no estudo de caso e eu não vi ele escrevendo isso no referencial. Charlie, eu não encontrei, tá? Não encontrei. Tudo que está bem amarradinho. Referencial, estudo de caso. Referencial, estudo de caso. Está tudo amarradinho. Ferramentas, técnicas, métodos, leis. Liste ao menos 3 métodos, técnicas e leis utilizados. Então, não encontrei divergência. Não tem problema. Fala assim, olha, ele utilizou no estudo de caso, avaliação 360 graus. Referencial teórico também. Ele falou sobre gestão de pessoas.
lá também. Então, exemplifique o que deu certo se vocês não encontrarem incoerências. Agora tem um detalhe também. Você também não deve falar a mais se você não usar no estudo de caso. Os orientadores vão falar isso com vocês. Eu falo da bendita avaliação 360 graus lá no referencial teórico e não uso em momento nenhum no estudo de caso. Não vamos fazer isso também. Tem que haver um equilíbrio entre o referencial teórico e o estudo de caso. Os assuntos têm que ser tratados de maneira igual. Então aqui, esse quarto tópico demandará de vocês uma comparação, uma leitura, obviamente, do referencial teórico e do estudo de caso. E por fim, eu pergunto, só um detalhe, tá, gente? Todos os trabalhos, deixa eu até fazer essa conferência aqui, mas eu acho que todos os trabalhos que eu coloquei para vocês aqui tem estudo de caso, mas agora me chamou a atenção, deixa eu ver aqui, ó, o número 1. O número 1 tem estudo de caso, ótimo. O número 2 está aberto, tem estudo de caso. O número 3, vamos ver. Porque se algum for revisão bibliográfica, aí eu vou ter que verificar isso. Estudo de caso número 3 e número 4. Estou vendo pelo sumário, tá, pessoal? E número 4, estudo de caso. Então, se aplica para qualquer um dos 4 trabalhos que eu passei para vocês. E por último, eu pergunto para vocês. O autor conseguiu responder o problema de pesquisa, ou seja, alcançou o objetivo do trabalho? Responda com suas palavras. Então você vai ler o trabalho do aluno. É bom para você se apropriar da linguagem acadêmica, do percurso metodológico que o aluno... E ele fala assim, Charlie, ele queria... no problema de pesquisa dele, ele queria responder por que acontece rotatividade em determinado setor, ou por que a produtividade do setor estava ruim comparado ao que poderia ser. Ou ainda, por que estão acontecendo tantos acidentes de trabalho. E eu percebi que eu li o trabalho dele, fui no estudo de caso e ele enveredou para um outro rumo. Acontece, às vezes o aluno ele pode perder o foco do trabalho. A gente tem que ser bem conciso, como se fosse uma injeção para resolver aquele problema. Tá? Então você vai responder, olha, realmente ele alcançou, porque ele falou que estava tendo muita rotatividade e ele listou aqui 5 motivos principais e está tratando agora num plano de ação. Ou ainda, ele verificou que existe uma baixa produtividade no setor e aí eles trabalharam com a equipe, realizaram treinamentos, fizeram um PDCA, né, utilizaram um método de melhoria e agora o setor está mais produtivo. Então é isso que eu quero que vocês extraiam. Portanto, não há aqui uma receita, né, uma resposta pronta para vocês. Eu quero o entendimento. Lembrando, então, recapitulando, as 3 primeiras vocês vão encontrar na introdução, a 4ª vocês vão comparar com o referencial teórico com o estudo de caso e a última vocês vão dar uma resposta geral se realmente o autor ele conseguiu atingir o seu objetivo. E outra, ele pode responder, olha, não existem evidências para a rotatividade. Tentamos X, Y, Z métodos e ferramentas e não encontramos uma resposta conclusiva. Sugerimos um novo estudo. 100%. Beleza também. Ele estudou, ele tentou resolver uma situação. Nessa primeira tentativa, a pesquisa não resultou em uma resolução, mas houve o estudo. Portanto, não alcançar o objetivo, né, não melhorar o processo, não necessariamente é uma falha. O estudo ele aconteceu e pode servir de base para novos estudos. Muito bem, gente. Aqui nós temos a formatação, em que vocês deverão entregar o trabalho, e é essa a tarefa que valerá 10 pontos na nossa 3ª semana da disciplina Seminário Temático de Formação 3. Então, só reiterando, dentro da disciplina Seminário Temático de Formação, Seminário Temático de Formação 1, semana 3, aqui nós temos a biblioteca e os arquivos que vocês precisam trabalhar já estão todos aqui. Não falei muito ainda do manual de normalização, sugiro que vocês se apropriem dele aos poucos. À medida que a gente for evoluindo com a disciplina, a gente vai conseguir dar mais ênfase a ele. Espero que tenha sido claro, trouxe aqui todo o passo a passo que vocês precisam para desenvolver. Contem aí com os nossos tutores e com a minha ajuda também. Lembrem-se, nós estamos aqui sempre para ajudá-los, objetivando o melhor
melhor experiência possível e que daqui a um bom tempo a gente tenha excelentes TCCs. Um grande abraço para vocês e até a próxima semana. Tchau, tchau.